Economia e Negócios, com Ábido Filho. Muito bom dia, Ábido. Muito bom dia, Fernanda. Muito bom dia para quem... Eu ia falar os ouvintes, mas para quem está nos assistindo, né, Fernanda? Pode ser vendo, pode ser ouvindo, pode ser de qualquer forma agora. Isso aí. Para quem está conosco, né? De todas as plataformas possíveis, a gente chega todo cantinho do mundo onde tem um sinal de internet, um sinal de rádio, a gente está lá. Exatamente. E o cara pode ouvir até depois, né? Porque eu distribuo também a minha participação nos meus grupos, em tudo quanto é canto. Isso. Além de toda essa sua estratégia, a gente também está em todas as plataformas de podcast. Ou seja, não tem desculpa para não saber qual é a empresa que desbancou a Petrobras no Espírito Santo. Fernanda. Olha... Quem diria, hein? Quem diria? Comexport é uma trading, né? Uma plataforma de comércio internacional, é uma empresa, é a maior plataforma de comércio internacional aqui do Brasil. O cara deve perguntar, o que é isso, Ábido? É a empresa que traz, por exemplo, Fernanda, esses carros elétricos, né? Que a gente vê o tempo todo ali no Porto de Vitória, os pátios lotados aqui no contorno, ali na BR-262, né? Subindo para Domingos Martins, ali em Viana. Então, a Comexport ela é muito forte nisso, na importação principalmente de carros, de aeronaves, é a maior importadora de aeronaves. Não sei se todo mundo sabe, né? Se todos os ouvintes, quem está nos acompanhando, se todo mundo sabe, mas o Espírito Santo, além de ser a maior porta de entrada de carros importados do Brasil, também é a maior porta de entrada de aeronaves, de jatos, né? Executivos importados do Brasil. E a Comexport é a principal empresa a fazer isso. E, Fernanda, é um mercado que está crescendo gigantescamente aqui no Espírito Santo, que o Espírito Santo é um estado, além de bem localizado, além da questão portuária, também tem benefícios fiscais que incentivam muito a atuação dessas empresas, né? Então, se você pega, Fernanda, as 5 maiores, a gente está falando do anuário, né, IEL, 200 maiores empresas do Espírito Santo, que leva em consideração a receita operacional líquida dessas empresas. E se a gente pega, organizado pela Federação das Indústrias, se a gente pega as 5 maiores empresas do Espírito Santo, nesse quesito, né, de receita operacional líquida, primeiro Comexport, segundo Petrobras, terceiro Vale, quarta Sertrading, que é outra trading, e a quinta é a Timbro, que também é uma trading. E aí depois que você vem as tradicionalíssimas e gigantescas ArcelorMittal e Samarco. Então, assim, e se você continuar na lista, você vai continuar vendo outras trades. Então, Fernanda, é uma mudança que a gente está vendo, uma mudança das bases da economia do Espírito Santo, né? O Espírito Santo se colocando aí como um estado muito forte nesse tipo de prestação de serviço de comércio internacional, né? É claro que isso é positivo, né? Mas é importante a gente olhar também a nossa base industrial, porque o Espírito Santo, ele cresceu muito, principalmente depois da erradicação dos cafezais ali nos anos 60, com os grandes projetos industriais, né? A gente está falando aí de Vale, estamos falando da antiga CST, que hoje é ArcelorMittal, estamos falando de Samarco, estamos falando da antiga Aracruz Celulose, que hoje é Suzano. Depois veio a Petrobras, né? Já não como na fase dos grandes projetos, né? Que são projetos ali nos anos 70, 80, mas depois veio a Petrobras, nos anos 2000 principalmente. Então o Espírito Santo teve uma base, sempre, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, uma base industrial muito forte, né? Continua tendo, é um dos estados mais industrializados do país. Mas o que a gente vê agora são essas tradings chegando e tomando um espaço relevante. Só para você ter uma noção, Fernanda, no ano passado, as 200 maiores empresas do Espírito Santo faturaram 219 bilhões de reais, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior, né? É importante dizer que o anuário do IEL é de 2025, mas leva em consideração os dados de 2024. Então você teve um crescimento
as 200 maiores empresas do Espírito Santo tiveram uma expansão de faturamento de 20% em relação a 2023, tá? Uhum. Em 2023, a indústria respondia por 52%, 53% desse faturamento total. Em 2024, indústria e comércio praticamente empataram. A indústria com 42,5% e o comércio com 42,1%. Números aproximados, tá, Fernanda? Ok. Então, é por isso que eu digo que a gente está vivendo uma mudança nas bases da economia do Espírito Santo. O que a gente tem que estar atento? Como eu te disse, muito disso tem a ver com benefício fiscal. Lembra que em 2032, 2033, os benefícios fiscais acabam por causa da reforma tributária. Então, trata-se de um ponto de atenção. Concorda comigo? Sim. Se a gente tem boa parte das nossas empresas, né, das grandes empresas, que estão aí com benefícios fiscais, e estão aqui muito por causa dos benefícios, não é só por causa disso não, tá? Então também, porque o Espírito Santo tem uma boa plataforma logística, por isso que é importante a gente continuar investindo, estão aqui por causa da localização do Estado, enfim, tem uma série de outras questões, mas também estão aqui por causa dos benefícios fiscais. Se os benefícios vão acabar, e tem data para acabar, ali ao final de 2032, por causa da reforma tributária, então é algo que a gente precisa estar atento para a gente dar condição para esse pessoal continuar aqui, sob pena da gente ter um problema sério na nossa economia, né? Importante também frisar, Fernanda, que o comércio atacadista, né, essas trades estão dentro do comércio atacadista, ele já responde por 29% do faturamento, da arrecadação de ICMS do Estado do Espírito Santo. É o maior arrecadador de ICMS. Não está só entre as maiores empresas do Estado, mas também está entre os maiores arrecadadores, maiores pagadores de impostos do Espírito Santo, o comércio atacadista muito puxado por essas tradings, né? Então, assim, o que está acontecendo na economia do Estado, nesse momento, é algo bem interessante, né? Porque você tem, né, como eu te falei, não é o tipo de coisa que muda com tanta velocidade, né? Demora para mudar. E o que está acontecendo, principalmente nos últimos 4, 5 anos, é uma mudança muito violenta na base econômica aqui do Estado. É isso. Alguns ouvintes aqui conversando contigo, um deles é o Renato, diz ele, olha, eu estava apostando na Apex. É grande também, mas não está desse tamanho ainda não. E o Lenaldo disse que está ouvindo as informações sobre a economia do Espírito Santo, sabe de onde? Dos Estados Unidos. Como é bom, está sempre pertinho da gente, tá né? Mesmo que... É a internet que você falou, que a gente chega a qualquer lugar do mundo. Antigamente eu lembro que quando eu comecei na CBN, né? Aham. Tinha uma pauta um pouquinho mais longe assim, já não conseguia mais ouvir. Agora ele está ouvindo lá, o ouvinte está conseguindo nos ouvir lá dos Estados Unidos. Eu não canso de falar do como o rádio se reinventa, viu? Essa é a magia do rádio. A aproximou todo mundo. É isso. Ábido, te agradeço aí pela participação. Boa semana para você, viu? Para nós, Fernanda, e vale a pena a gente acompanhar, monitorar esses movimentos da nossa economia, porque o impacto é para todo mundo, né, Fernanda? Então, assim, é importante que a gente esteja atento ao que está acontecendo, porque são várias as oportunidades que surgem, né? Então, a gente tem que temos que estar ligados e ouvindo a CBN para saber o que está acontecendo, porque senão a gente perde o bonde. É isso aí. Bom dia para você. Falou, querida. Bom dia para você. Ótima semana para nós, para os ouvintes. Um grande abraço. Beijo.